Olá, turma. Vamos trabalhar hoje com mais aulas de revisão. Hoje tratando de asfixiologia. Eu vou fazer uma introdução maior dos aspectos da asfixiologia. Depois, em outros vídeos, eu vou tratar mais especificadamente de cada um dos processos asfixiológicos. Ok? Muito bem, vamos lá. Conceito de asfixiologia. É sem pulso. Afísis, sem pulso. Né? Vocês devem acompanhar essa aula vídeo pela apostila, que vai estar no link abaixo e na descrição do vídeo. Vocês vão ver afísis, sem pulso, ou seja, sem vida. Né? Sem espírito, sem vida. Toda aquela beleza que eu disse em sala de aula para vocês, de que quando Jesus expirou, foi que ele morreu. Quando Adão foi soprado por Deus, ele teve vida. Ou seja, a vida está no ar, no sopro. O espírito está no ar, está no sopro. Asfixia, sem espírito, sem vida, sem pulso. Ok? Mas, tecnicamente, é a ausência de oxigênio na árvore respiratória. Ok? Então, o que acontece no processo asfixiológico? Eu não consigo retirar o ar do ambiente, o oxigênio do ambiente, levá-lo para a árvore respiratória, para ele ser processado no pulmão e levado para o sangue. Há um acúmulo, em função disso, de gás carbônico no sangue arterial. Aí inicia a falência de todo o organismo. Nós vemos esse processo, como ele funciona. Ok? Aquela ressalva que eu sempre faço, no aspecto de que há quem entenda que a inalação de monóxido de carbono, que é produzido pela queima de material, madeira, por exemplo, alguns dizem que não é asfixia, outros dizem que é um processo de asfixia. Aquela pergunta tranquila para a prova. Né? A inalação do monóxido de carbono é asfixia, sim ou não? Qualquer resposta, seja ela sim, seja ela não, estará correta. Basta que justifique sua resposta. Qual justificativa? Primeira, não é asfixia, e sim um processo toxicológico. Por quê? Asfixia é o impedimento de entrada de ar nos pulmões. Quando eu tenho inalação de monóxido de carbono, nada impede que esse ar atmosférico vá para a árvore respiratória. Eu não tenho esganadura, não tenho compressão torácica, não há impedimento nenhum que esse ar atmosférico vá. Só que esse ar atmosférico está com uma carga de monóxido de carbono muito alta. Isso vai ser processado, sim, nos pulmões. Esse monóxido de carbono vai para a corrente sanguínea, gerando uma gradual falência. Começa com um estado de sonolência e a pessoa perde um pouco a consciência, um desmaio, e a partir daí todo o processo se desencadeia, levando a pessoa a uma morte, por exemplo, mais clássico disso. Aquele casal que vai para as montanhas de Minas, esses chalés, fecha todo o chalé, acende a lareira, e ali a madeira vai queimando, entra uma fumaça, às vezes até muito discreta, no quarto, os dois já estão em situação que às vezes não percebem muito essa fumaça, e o que ocorre a partir daí?
a inalação desse monóxido de carbono. Inalando esse monóxido de carbono, a gente vai ter um processo de intoxicação. Você está intoxicada, ela está sendo envenenada pelo monóxido de carbono. Segunda resposta, sim, é um processo asfixiológico a inalação do monóxido de carbono. Por quê? Porque não há mais oxigênio entrando na corrente sanguínea. Essa, inclusive, é uma justificativa muito inteligente do professor Genival França. Ele diz que a ausência de oxigênio, mesmo que ela ultrapasse essa ausência, ultrapasse o pulmão e vá se localizar na corrente sanguínea, as hemoglobinas, por exemplo, isso é um processo de asfixia, porque é a ausência de oxigênio já lá nas hemoglobinas. Então, qualquer uma dessas respostas é inteligente, é bem aceita na medicina legal. Modalidades de asfixia. Vamos lá. Com constrição do pescoço, enforcamento, o laço se fecha ao redor do pescoço, que é o cerne da nossa questão, o pescoço da vítima, modalidades com constrição do pescoço. Enforcamento, ação do laço e fechado, o laço é preso pelo próprio peso da vítima. Clássico, né? Cadáver dependurado sem tocar o chão. Estou falando de enforcamento completo, que há enforcamentos incompletos, onde a pessoa toca o chão ainda, mas de qualquer forma, o laço foi fechado pelo peso da própria vítima. Estrangulamento. Existe um laço ao redor do pescoço. Entretanto, esse laço é fechado por uma outra ação. Geralmente a mão da pessoa fecha. Nada impede que esse estrangulamento seja, por exemplo, uma echarpe, né, feminina, um cachecol. Isso enrosca em algum lugar e fecha. Nada impede, mas geralmente é aquela ação onde o homicida, né, fecha um laço, passa um laço do pescoço e ele, com as mãos, vai estrangular a vítima. Ok? E, por fim, aí, com a constrição do pescoço, a esganadura. Lembrem, eu vou te esganar, a esganadura. O pescoço é comprimido, a impedimento de ar se dá por uma ação diretamente pela mão, geralmente um algoz de alguém, um ato de, geralmente, homicídio. Sem constrição do pescoço. Agora eu estou alterando. Agora eu retiro o pescoço da nosso foco e passo para o tórax. É a sufocação direta e a sufocação indireta. Sufocação indireta é compressão torácica, indireta. Nada no pescoço, nada na boca, nada no nariz. É o peito da pessoa, o tórax dela é comprimido. Informação para vocês. Quando você vai fazer ressuscitação cardíaca na pessoa, pela compressão torácica, fazer uma bomba, o que acontece? Eu sou do tchuf-tchuf. O que acontece? Eu tenho que abaixar o peito da pessoa ali, na altura externa, até 5 centímetros, é muita coisa. Aperto bastante, solto de uma vez, aperto bastante, solto de uma vez. Para quê? Para que faça um bombeamento. Agora, se eu apertar e parar, faça compressão, eu estou na sufocação indireta. O diafragma não vai conseguir fazer seu trabalho, o tórax não vai conseguir fazer a extensão e a distensão para fazer com que ar bombeie. Isso foi sufocação indireta. Agora eu vou falar na sufocação direta. Tapou a boca e o nariz. Boca e nariz diretamente na boca e no nariz, eu faço uma compressão aqui na boca da pessoa, no nariz da pessoa, e não entra mais oxigênio. O ar do ambiente impede a sua respiração. Isso, sufocação
direta. Mais modalidades, agora relativamente ao ambiente. São qualitativas e quantitativas. Qualitativas dizem respeito à qualidade do ambiente. Por exemplo, quando eu troco esse ambiente aeroso, gasoso, oxigenado por água, por líquido, eu tenho um afogamento. Eu posso trocar esse ambiente também por um ambiente pulvurulento. Pulvurulento, o que é isso? Pó quase sólido. Aí a pessoa está soterrada. Quando ela inspira, não vai oxigênio. É poeira, pó, em grande quantidade. Ou seja, a qualidade do ambiente foi alterada. Agora falando da quantidade. Quantidade é o caso do confinamento. Confinamento. O que é o confinamento? A pessoa está no ambiente fechado, bem fechado. E ele vai respirando, ele vai fazendo uso de todo o oxigênio que tem ali. De repente, o oxigênio acaba. Então, a quantidade do oxigênio é alterada. As causas da asfixia que nos interessa mais são as causas externas. Vejam vocês que tudo que foi dito até agora veio de fora. A esganadura, o enforcamento, o estrangulamento, a alteração do ambiente, coisas que vieram de fora. As causas externas que interessam a medicina. Mesmo aquela causa externa da sufocação indireta, que é um exemplo, quando quebra as costelas, quebra a costela e ela impede o movimento torácico. Essa é causa externa, porque veio uma ação geralmente contundente, externamente, quebrou as costas, as costelas, e impediu que a pessoa respirasse. É a causa externa. Porque a causa interna não interessa muito a medicina, é legal, porque são questões congênitas. Por exemplo, uma asma, um enfisema fumante, aquela pneumonia que domina o pulmão. Por que a pneumonia? Internamente. Então, essas causas não nos interessam. Ok? Eu vou voltar a falar no próximo vídeo das asfixias propriamente ditas e nós vamos discorrer mais sobre isso. Tá bom? Esse é o primeiro vídeo da série Asfixia.